Três mísseis de cruzeiro ucranianos cruzam o espaço aéreo russo sobre o Mar Negro, voando baixo em direção a uma instalação de gás ao largo da costa de Krasnodar. Perto de Anarpa, um complexo S-400, a classe de defesa aérea mais moderna da Rússia, barra o caminho. Para os operadores que monitorizam os ecrãs de radar, aquela manhã não apresentava sinais anormais. As varreduras repetiam-se regularmente, o céu azul parecia-se com o de inúmeros turnos anteriores. Mas o que eles ainda não viam era o que estava atrás. Não era um ataque isolado, mas sim um pacote de ataque completo, concebido para sobrecarregar, encravar e penetrar cada camada de defesa entre a Ucrânia e os tanques de gás. A uma altitude de cerca de 200 pés acima da água, os mísseis Flamingo voavam numa formação solta, roçando as cristas das ondas. A fuselagem de compósito cortava o ar salino a mais de 540 milhas por hora, cada um pesando até 13.000 libras, mas no radar apareciam como alvos muito menores. A cerca de 40 km da costa, o radar de vigilância 91N6E Big Bird do S-400 varria o horizonte sul. Em teoria, este sistema pode seguir centenas de alvos a centenas de milhas de distância quando voam alto, mas os sinais que apareciam no ecrã não seguiam os padrões familiares. Os rastros de retorno oscilavam entre o ruído das ondas, aparecendo em algumas varreduras e desaparecendo de seguida, voltando a surgir numa direção ligeiramente diferente. Os operadores sabiam que algo se aproximava, os dados de velocidade indicavam-no, mas o sistema não conseguia determinar com precisão o que era. O problema não estava na operação ou no equipamento. O problema residia nos limites que nem o radar mais moderno consegue ultrapassar. E enquanto os sinais permaneciam ambíguos no ecrã, o tempo passava sem que ninguém na equipa pudesse ter a certeza do que estava a ver. O problema que a equipa do S-400 enfrentava não era um erro de identificação ou falta de dados, era um limite físico. A uma altitude de apenas cerca de 200 pés acima do nível do mar, a curvatura da Terra cria por si só uma zona de sombra que o radar terrestre não consegue atravessar. O radar 91N6E, montado num chassis com cerca de 26 pés de altura, geometricamente só consegue detectar alvos que voam rente à água num alcance de aproximadamente 22 milhas. Os números sobre o alcance de 250 milhas do S-400 só são verdadeiros quando o alvo voa a dezenas de milhares de pés, não quando segue colado às ondas. Os engenheiros que projetaram o Flamingo compreendiam isso bem. Construíram um tipo de míssil otimizado para explorar precisamente este limite. A estrutura do corpo divide-se em três partes, onde o nariz contém o sistema de orientação, composto por uma unidade de medição inercial com giroscópios a laser e acelerómetros, um receptor GPS com capacidade anti-empastelamento e o computador de missão responsável por combinar os dados e executar a trajetória de voo pré-programada. O ponto fulcral reside nos materiais. O corpo do Flamingo é feito de compósito de fibra de vidro E-Glass, com camadas de fibra tecidas em resina epóxi sobre um núcleo em favo de mel, leve mas suficientemente rígido. Este método de construção não só reduz o peso, como também enfraquece o sinal de reflexão do radar. Ao voar baixo sobre o mar, num ambiente de ruído denso das ondas, estes mísseis são difíceis de distinguir de grandes aves marinhas ou de retornos aleatórios. Por volta das 7h03, o Flamingo cruzou o limiar de detecção das 22 milhas. O radar 91N6E finalmente obteve uma classificação estável para o alvo principal. Os dados mostravam uma velocidade superior a 540 milhas por hora, uma altitude inferior a 200 pés e uma rota direta para a instalação de gás, que estava agora a apenas 18 milhas de distância. O perfil correspondia a um míssil de cruzeiro. O sistema S-300, numa área vizinha, chegou à mesma conclusão apenas alguns segundos depois. A informação era clara, mas chegava no momento em que a margem de reação se estreitava rapidamente. Concluída a classificação, o tempo de reação passou a ser contado em dezenas de segundos. O comandante da bateria sabia que a janela de interseção se estava a fechar rapidamente. O radar de controle de tiro 92N6E Gravestone rodou para o alvo, estreitando o feixe para construir uma trajetória precisa para a interseção. Atrás do Flamingo principal, mais dois sinais separaram-se gradualmente em rastros hostis claros. Mais atrás, surgiram outros sinais, mais lentos em maior número, excedendo a capacidade de contagem rápida naquele momento decisivo. A ordem de fogo foi dada sem esperar pela coordenação total com o sistema S-300. A sequência de lançamento começou quase instantaneamente. Do comando até a ativação do motor passaram apenas alguns segundos. O ar comprimido impulsionou o míssil de interseção 48N6DM para fora do tubo de lançamento, suficientemente rápido para se afastar da plataforma antes de o estágio de propulsão a combustível sólido se incendiar. O míssil de 2 estágios, com quase 7 metros de comprimento, acelerou e recebeu dados de orientação de meio curso do radar terrestre antes de o buscador semiativo assumir a fase final. O primeiro interceptor aproximou-se do Flamingo líder e ativou a espoleta de proximidade a algumas dezenas de pés. Fragmentos de tungstênio rasgaram a seção da cauda, cortando o sistema de controle hidráulico e fazendo com que o corpo do míssil se partisse e caísse no Mar Negro. Mas nem tudo correu bem.
O segundo interceptor perdeu o bloqueio no pior momento e autodestruiu-se por lógica de segurança. Um Flamingo foi retirado de combate, mas outros dois continuaram a avançar, com os seus corpos de compósito a absorver a energia do radar, tornando o seguimento cada vez mais difícil. A distância até o alvo era agora de apenas 14 milhas, menos de 1 minuto e meio de voo. O pedido de transferência de alvos entre o S-300 e o S-400 foi enviado, mas a verificação de dados entre baterias consumiu segundos que já ninguém podia desperdiçar. Quando o segundo Flamingo ultrapassou a marca das 20 milhas, foram lançados mais 4 interceptores quase em simultâneo, de ambos os sistemas. Em poucos segundos, as duas baterias que visavam o mesmo alvo já não existiam de forma íntegra, enquanto os mísseis interceptores continuavam a voar em trajetórias calculadas para uma situação que já tinha mudado. Enquanto os sistemas de defesa aérea ainda processavam os rastros dos alvos Flamingo restantes, o cenário nos ecrãs de comando começou a mudar de forma totalmente diferente. Surgiram 2 novos sinais identificados como hostis, com características completamente distintas do que acabara de ser enfrentado. Estes não eram alvos de voo baixo, ténues e difíceis de seguir. A sua assinatura era mais familiar, mais clara, e evocava cenários que as guarnições russas tinham sido treinadas para reconhecer desde 2022. Eram mísseis Neptuno de longo alcance. Existiam como resultado de uma pergunta simples dos engenheiros ucranianos: o que aconteceria se um design antigo fosse ampliado? O espaço extra não se destinava inicialmente a uma ogiva maior, mas sim a combustível. Com um motor turbojato melhorado, o alcance do Neptuno foi estendido de cerca de 175 milhas para mais de 600 milhas, permitindo-lhes aproximar-se do alvo a partir de direções inesperadas pelos sistemas de defesa aérea. A ogiva aumentou de peso, mas apenas dentro do limite que a fuselagem maior conseguia carregar sem reduzir o alcance operacional. A mudança mais importante residia no sistema de orientação. O Neptuno original utilizava radar ativo na fase final, ligando-se para encontrar o maior alvo metálico contra o fundo do mar. A versão de longo alcance eliminou completamente esse componente. No seu lugar entrou um computador de orientação que executava simultaneamente vários modos: GPS, navegação inercial e algoritmos de fusão de dados para manter a trajetória, mesmo quando uma fonte de informação fosse degradada. Quando as guarnições do S-300 reconheceram a assinatura do Neptuno, compreenderam imediatamente o nível da ameaça. A informação foi enviada rapidamente para a linha de comando, enquanto os radares de controle de tiro começavam a construir planos de interseção. Mas o sistema de comando central ainda estava ocupado a reconciliar dados entre as baterias, consumindo segundos preciosos que os dois Neptuno não concediam. Já tinham cruzado a costa, continuando a avançar a mais de 560 milhas por hora, e desta vez o foco do ataque já não estava nos alvos iniciais. À medida que os dois Neptune penetravam no território, o número de rastros de alvos nos ecrãs de radar da região não diminuía, mas sim aumentava rapidamente. Em menos de 2 minutos, o espaço de combate em frente à instalação de gás transformou-se num quadro de caos. Além dos sinais de alta velocidade e ténues dos mísseis de cruzeiro, surgiu uma série de outros alvos com velocidades de apenas 120 a 130 milhas por hora. A sua assinatura de radar era estável, regular, claramente veículos a hélice, mas o número era demasiado grande para ser ignorado. Tratava-se dos drones de ataque unidirecional Lutis. Em termos de aparência, não impressionavam. O corpo tinha cerca de 12 pés de comprimento, com a envergadura de asas dobráveis que permitia o lançamento a partir de tubos, carregando uma carga explosiva de cerca de 75 libras. Fuselagem barata, motor barato, mas o sistema de orientação não o era. Dentro de cada drone estava um computador Skynode S, integrando um processador multicore, um sistema de medição inercial e uma câmara virada para o solo. 10 vezes por segundo, a câmara registava a imagem do terreno abaixo, comparando fotogramas sucessivos e cruzando-os com mapas de referência carregados antes do lançamento para determinar a posição. Quando o sinal GPS estava estável, os dados de satélite eram combinados com a informação visual. Quando o GPS falhava, o sistema não perdia o rumo. Detectava discrepâncias incompatíveis com a aceleração medida, reduzia a confiança no GPS e transferia o peso para a navegação por terreno. No raio de ação do sistema de empastilhamento Polo 21, as medidas de cobertura de satélite foram implementadas exatamente como previsto pela doutrina de defesa. Mas perante veículos que conseguem ver o solo para se posicionarem, esta camada de interferência não produzia o efeito desejado. Na linha de defesa seguinte, a bateria Buk M3 foi forçada a fazer uma escolha. O estoque de mísseis era limitado, enquanto o número de alvos excedia a capacidade de destruição total. Os Neptune foram priorizados, mas o resto do quadro não desapareceu. Os drones continuaram a manter a formação, voando diretamente para os tanques de gás. Cada lançamento de interseção acarretava um custo muito superior ao valor do alvo, e nem todos os disparos atingiam a eficácia máxima. Enquanto as decisões eram tomadas a cada segundo, um Neptune danificado continuava a voar em pano de fundo, ainda não retirado de combate, prolongando a pressão sobre todo o sistema de defesa. O míssil Neptuno sobrevivente voou em estado danificado durante vários minutos, deixando pequenos fragmentos ao longo do caminho pela região de Krasnodar. O sistema de controle a bordo avaliava continuamente os danos, registando a degradação da manobrabilidade, a resistência assimétrica e uma velocidade máxima inferior. Esses dados não fizeram com que a missão fosse cancelada, foram apenas utilizados para recalcular a trajetória, ajustar os parâmetros de voo e continuar em direção às coordenadas do alvo programadas anteriormente.
Quando o Neptuno entrou na zona de forte interferência, o filtro de Kalman no computador de orientação começou a reduzir gradualmente a confiança no sinal GPS, mudando o foco para a navegação inercial. O erro aumentou, mas num raio de algumas centenas de metros, isso não alterava a probabilidade de atingir um complexo de tanques que se estendia por dezenas de acres. A uma altitude de cerca de 300 pés acima do solo, o míssil cruzou a costa a quase 490 milhas por hora. O radar Buk M3 finalmente detectou o alvo, mas a janela de interseção já se tinha fechado. A distância mínima para disparar já não era suficiente. Às 7h11, o Neptuno ultrapassou a última linha de resistência. Os tanques de gás preenchiam o horizonte à frente. O computador de orientação confirmou a chegada à zona do alvo e ativou a fase final de mergulho. O míssil mergulhou diretamente no tanque número 7, um vaso de pressão contendo o gás liquefeito. A ogiva penetrou o casco de aço espesso e explodiu no interior, transformando a estrutura de armazenamento numa fonte de explosão colossal. O gás superaquecido expandiu-se instantaneamente, rompendo as soldaduras, pulverizando combustível em chamas para os arredores e alastrando aos tanques vizinhos. Apenas alguns segundos depois, o tanque número 9 explodiu. O rápido aumento de calor e pressão levou ao fenómeno de explosão por expansão de líquido, criando uma bola de fogo que subiu centenas de pés. Nas posições defensivas em redor da área, os operadores podiam ver a coluna de fogo erguer-se à distância. Entretanto, os restantes drones aproximaram-se e atingiram as infraestruturas auxiliares, causando incêndios secundários em condutas, tanques intermédios e na zona de recepção. A cadeia de explosões continua a espalhar-se. Vários tanques foram destruídos sucessivamente em poucos minutos, criando bolas de fogo sobrepostas. Por volta das 7h20, a maior parte da instalação estava destruída ou a arder sem controlo. O incêndio durou vários dias, com as equipas de bombeiros a conseguirem apenas isolar a área em vez de o extinguir completamente. O ataque não terminou com uma declaração ou uma conclusão, mas com a imagem de um sistema que foi superado e com as consequências que perduraram muito depois de os últimos sinais terem desaparecido dos ecrãs de radar.